Bom, a palestra que eu vou fazer aqui sobre o Big Blue Button e a administração pública contratando software livre. Em primeiro lugar, assim, vamos deixar algumas coisas claras. Quem é esse cara aqui que está falando com vocês? Meu nome é Fabiano, eu sou formado em informática aqui pela PUC, trabalho com desenvolvimento de software desde 91, 97 comecei a trabalhar com software livre, inicialmente com FreeBSD, depois com Linux. Desde 2004 tenho passado cada vez mais a parte de administração de ambiente, praticamente sempre com Linux. Aqui tem um brasão do Rio Grande do Sul. O que esse brasão faz aqui? O que eu vou falar é sobre uma experiência que eu tive trabalhando no Ministério Público do Rio Grande do Sul com software livre, onde foi feita uma avaliação de várias soluções de web conference e acabou se optando pelo Big Blue Button, e algumas coisas que ele não fazia foram feitas através da contratação de uma empresa nacional. E como é que se viabilizou essa contratação? O que é o Big Blue Button? É um software de web conference. Mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre ele, a diferença de webconferência e videoconferência. E esse cara vai me ensinar a usar isso? Não. Apesar de eu ser um cara técnico, essa palestra não é técnica. E tem depois alguns links ali para quem quiser mais informações técnicas sobre o assunto. Mas é mais uma questão, um enfoque administrativo. Bom, falar um pouco do Ministério Público. O Ministério Público no Rio Grande do Sul, em geral, ele é atuação jurídica. Dentro disso, tu tem muito forte uma questão de atualização dos servidores, dos membros, que são os promotores e procuradores. E, para isso, a forma como o MP encontrou foi criar o CEAF, que é o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Qual é que é a ideia? Surgiu um novo Código de Processo Civil. Isso aí vai mudar a forma como o Ministério Público vai ter que conduzir as ações que ele tem na Justiça. Tu tem que reatualizar os promotores, tu tem que atualizar os servidores para isso aí. A forma como é feito isso aí no Ministério Público é esse centro, é um departamento de treinamento. Aqui tem na página algumas coisas. Curso de Introdução à Gestão Estratégica, curso de Desenvolvimento Interpessoal. Instituição oferece curso sobre novo Código de Processo Civil. Então, é um prédio que tem com várias salas, onde constantemente estão tendo treinamentos de atualização. O nosso estado é relativamente grande e a nossa conformação, a capital, fica meio num canto do estado. Então, tu tem cidades tipo Itaqui, tem uma promotoria, está a 640 quilômetros de Porto Alegre. Um cara que vem fazer um curso aqui vai levar 8 horas de carro. O cara vai ter que vir um dia antes. Então, tu tem uma questão que envolve, tu fazendo o curso em Porto Alegre, tu vai ter sempre pagamento de diárias. Vamos dando aqui um exemplo de um curso simples. Eu tenho um curso para 20 promotores. A diária hoje de um promotor é R$350. Um curso de um dia, tu vai ter que dar uma diária e meia para cada um, porque os caras vão ter que vir no dia anterior. Mesmo que tu faça uma coisa estressante, que o cara termine o curso às 6 da tarde, vai pegar um carro e dirigir 8 horas, ainda assim, no mínimo, uma diária e meia tu vai ter que dar. Tu vai somar isso aqui, R$10.650 só de diária. Isso aqui
Na época era outro governador, mas o conceito lá no MP era o mesmo. Não dá. Tu tem que economizar dinheiro. Não pode ficar torrando dinheiro assim. Então, começou a se trabalhar outras coisas para diminuir esses custos e também tu poder aumentar a quantidade de treinamentos que tu podia dar. Uma solução foi o EAD. Isso aí está bem sedimentado. Se usa o Moodle para EAD, mas tu tem uma limitação que aquilo ali é uma coisa mais tutorial. Tu não tem... A questão do vídeo é meio limitada. Tá, tu também tem a questão de os cursos presenciais serem gravados e tu ter a transmissão desses vídeos. Tu tem a biblioteca de vídeos, também é uma alternativa. Se usa isso também. Só que isso aí te traz uma limitação na questão da interação. O treinamento fica sendo unidirecional. O cara que está assistindo, se ele quer fazer uma pergunta, não dá. Ou então tu enjambra alguma coisa, o cara manda um e-mail com a pergunta. Não era legal. E para tu poder diminuir mais ainda a questão dos cursos presenciais, tu tinha que melhorar isso. Uma solução, se pensável assim, seria a videoconferência. O que é a videoconferência? Tu monta uma sala com uma mesa de cerejeira, cadeiras azuis, um fundo, parede verde, aqui, e tu monta no outro local também. O telão vai te projetar uma continuação daquela mesa, uma continuação daquelas cadeiras, a parede do outro lado vai estar na mesma cor da tua parede. É uma experiência fantástica de telepresença. Só que isso aí é caríssimo. Tive um levantamento extraoficial ali da Cisco, dava R$500 mil cada sala dessas aí. Agora tu soma 165 municípios hoje que tem promotorias, é astronômico o valor disso aqui, não dá. Não dá. Então, vamos pensar outra coisa. Webconferência. É a mesma coisa? Não. A webconferência, a proposta é diferente. Tu consegue... basicamente, tu tem uma câmera, um microfone no teu computador, aquilo te filma, te pega, captura o teu áudio e transmite. Tecnicamente, a qualidade é mais pobre, só que é muito barato isso. O notebook, hoje em dia, é o que tu precisa. Então, começa a ficar interessante. Mas e a parte do instrutor? Não, no instrutor tu vai ter um microfone ambiente, tu vai ter uma filmadora de alta resolução que tu já tem hoje. Como tu tem aquele negócio daquelas aulas gravadas, já existe uma estrutura profissional no CEAF para fazer isso. Então, a parte do ponto central de alta qualidade tu tem. E o aluno tem o seu notebook, eu tenho aquela webcamzinha de 30 pila que ele comprou, está resolvido, ele consegue fazer a pergunta. Se tu quiser fazer um debate, para um debatedor remoto com uma webcam, é suficiente. Então, passa a ser... O que a gente vai usar de webconferência? É um caminho legal. O que vai se usar? Adobe Connect foi a primeira solução que foi vista. Não sei, tem alguém de Santa Catarina aqui? Ministério Público? Qual que... tá. Nós temos informação que o Ministério Público de Santa Catarina tinha contratado o Adobe Connect para fazer essa questão de treinamentos. Eu tive em contato com eles e eles me disseram que é uma solução fantástica, suporta 1.000 usuários simultâneos, 2.000 usuários simultâneos, é muito bom, mas é caríssimo. O que aconteceu com eles? Eles compraram isso aí, venceu aquele período de 1 ano, 2 anos que tu tem de manutenção e não se renovou. Eles continuam rodando o software sem garantia, sem contrato de suporte, porque é muito caro. E outra coisa interessante que eles me disseram,
olha, isso aqui suporta 1.000, 2.000 usuários. Só que a gente fez um teste com 50 pessoas e é impossível de administrar. Na prática, não cabe na tela. A webcam, o monitor do computador não vai entrar tanta câmera. E outra, tu tem que ter o palestrante está falando, tu tem a câmera dele lá no telão. Se qualquer um puder entrar, vira bagunça. Então, tu tem que ter um administrador de sala para dizer, agora é esse aqui que vai entrar, agora é aquele. Só que tu tem uma limitação humana de quantas pessoas o cara consegue administrar. O cara administra 20, 30 participantes, mais que isso ele não consegue. Fica muita gente pedindo a palavra ao mesmo tempo, não dá. Então, o que eles disseram assim, esses 1.000, 2.000 usuários simultâneos, é uma coisa teórica, porque tu não usa. Outra questão que a gente levantou com essa relação à Adobe, eu tentei contato com o fornecedor e é complicado. Os caras não atendiam, eu pedia preço, não vinha preço, queriam sempre marcar uma reunião, mas nunca acontecia nada, e daí fiquei assim, bom, mas se para vender, os caras estão vendendo, estão ganhando dinheiro com isso, está difícil de falar com eles, imagina depois que eu pagar, se eu precisar de ajuda. Estando pago, daí sim que ninguém fala comigo. Então foi outra coisa que pesou contra. E por fim foi a questão do preço. Não conseguimos um preço extraoficialmente, só com proposta formal, e a única coisa que a gente conseguiu um levantamento foi que daria esse trabalho foi em 2012 que foi feito, lá por 2011, 2010, se não me engano, tinham cotado em 900 mil o software, que para o padrão do MP padrão do MP era muito dinheiro e não dava. Então, vamos ver outras coisas de webconferência. Se viu o Dindim e o Open Meetings. O Dindim são duas soluções open source. O Dindim tinha sido adquirido por uma empresa que tinha descontinuado ele. Open Meetings era uma boa solução, mas na época ele estava numa fase de transição meio complicada. O projeto estava sendo migrado para a Fundação Apache e não se sabia o futuro dele. Não tinha um repositório confiável de onde buscar. Hoje parece que ele está bem estabelecido. Na Apache seria uma boa possibilidade, mas na época não era. Outras soluções, daí já indo para o lado comercial, Skype, Google+, o Cisco Webex, o Voitel e outros, foram descartados por causa de uma coisa: estão na nuvem. Isso aí tem uma questão conceitual, que o Ministério Público tem muita questão tem uma questão de sigilo, porque tem muita coisa que é relacionada à investigação criminal que acontece, então tu não pode deixar isso aí aberto. Daqui a pouco o MP está fazendo uma investigação em cima do Google, está investigando a Cisco, não sei. Tu não pode deixar isso aí na rua. Outra coisa é que o MP tem uma estrutura de estrela. Tu tem todas as promotorias conectadas em Porto Alegre, e Porto Alegre está ligado na internet. Se tu tiver na nuvem, quiser fazer uma conferência entre Santa Maria e Passo Fundo, o pacote de Santa Maria vai vir a Porto Alegre, de Porto Alegre vai até a nuvem do Google volta a Porto Alegre, daí ia Passo Fundo. Isso aí vai gerar uma sobrecarga desnecessária no link e vai prejudicar a comunicação. Então, todas essas soluções de nuvem foram descartadas. Nossa, está muito sensível isso aqui.
Outra solução foi pensada vídeo, outras que eram soluções comerciais, mas tu conseguiria estar dentro de casa. Só que esse aqui que eu peguei como exemplo, ele não tinha a funcionalidade de gravação e a funcionalidade de chat. Então não se encontrou uma que funcionasse dentro de casa com todos os requisitos que tinham sido elencados. Nisso aí surgiu uma notícia da Procergs, que embaixo tem o link da original. Localizada no subsolo do Palácio Piratini, sala de gestão, câmera e microfones para web conference. Olha, instalado 21 de dezembro, Big Blue Button, solução de software livre para web conference. Interessante. Entramos em contato com a Procergs e, brevemente, a história disso aqui, o governador da época, o Tarso Genro, quis montar de um dia para o outro uma solução de web conference para poder fazer reuniões remotas, e a Procergs pegou e montou rapidamente com o Big Blue Button. Funcionou muito bem, tanto que saiu publicação disso aí, e começamos a estudar melhor o assunto. Aqui tem um screenshot da ferramenta, tem o que estava se precisando, tem aqui os participantes, 2 webcams que estão nesse momento, uma apresentação em que tu podia ficar colocando PowerPoint, PDF, Doc, várias outras coisas, podia interagir com isso aqui também, um chat aqui do lado, várias funcionalidades desejáveis tinham ali. Só que não tinha algumas coisas. Se tu entrar lá no site do Big Blue Button, que vou apresentar ele depois, ele tem um demo online que tu pode acessar. E tem uma máquina virtual, VirtualBox também, que tu pode baixar, um Ubuntu com ele pré-instalado. Só que tu não tem gestão de salas. Tu sobe o software, tu vai ter uma única sala, tu não tem gestão de usuários. Quando tu se conecta via browser nele, ele pede para tu informar qual é o teu nome. Tu informa o teu nome e tu entra na sala. Qualquer um que saiba a URL vai acessar. Não tem restrição de acesso. Tu não tem o conceito do fulano é o palestrante, ele pode mexer no slide. Beltrano é o administrador da sala, ele pode habilitar ou não a câmera para os participantes. Fulano é participante, só pode ativar a câmera quando for autorizado. Outra coisa, ele não tem controle de banda. Tem algumas comarcas no Ministério Público que estão com link de 512 ainda. Se tu começar a colocar transmissão, streaming de áudio e vídeo ali, tu vai atolar a promotoria. Tu não pode fazer isso. Tem que ter uma funcionalidade de controle de banda que identifique, eu estou me conectando do IP tal, isso aqui pertence a uma rede que tem 512K de banda, tem 1 mega de banda, então eu posso usar tanto. Criptografia, outra coisa, um requisito de segurança, não necessariamente tu vai precisar disso. Tu vai fazer um treinamento sobre as mudanças do Código Civil, não tem nenhum sigilo nisso, é uma coisa tranquila. Agora tu vai ter promotores em 3 cidades combinando uma ação conjunta do leite compensado. Tu tem que estar com isso aí bem resguardado, para não ter vazamento. Gravação, a ideia é que os treinamentos pudessem ser gravados e depois disponibilizados naquela biblioteca de vídeos. Enquetes, quando tu faz uma palestra presencial, tu pode perguntar, perguntei se tinha alguém de Santa Catarina, levanta a mão, tu consegue. Então isso aí quando está remoto era uma coisa interessante. E também questão de relatórios. Um caso particular ali, que foi muito cobrado ali pelo pessoal do CEAF, era relatório de audiência. O que é isso? Eu criei um curso, abri as inscrições, eu tenho 50 pessoas inscritas.
Eu quero saber se essas pessoas participaram do curso para eu poder emitir o certificado. E o que é participar do curso? Não é só entrar na sala. Tu tem que ter um tempo de permanência. O curso foi de 3 horas. O cara ficou 1 minuto? Não vale. O cara ficou 1h30? Não sei. Daí tem que ver a regra daquele curso, quanto tempo de presença o cara tem que ter. Mas a ferramenta tem que te disponibilizar isso. Então, não tinha essas coisas. Então, tá, e agora? Vamos fazer? Eu sou de informática, sou técnico, sou programador, tem vários programadores lá. Vamos? Só que assim, eu tenho coisas que eu estou fazendo. Eu já estou com o meu cronograma preenchido. Todo mundo que está ali está fazendo alguma coisa. Isso aqui não é pequeno, é desenvolver uma interface de administração completa. E algumas coisas você vai ter que mexer no core da ferramenta. Então, não tem gente para isso. Domínio da linguagem. O Big Blue Button, a principal parte dele mesmo é em Java. Ok, temos gente com domínio de Java. Mas tem a parte do front-end dele é em Flash. A gente não conhece Flash. E tem outros componentes em outras linguagens. Não se tem domínio de tudo. Vamos aprender? Já está faltando gente, está faltando domínio. E as tecnologias dali também eram alienígenas. FPS. Fator de proteção solar? Não sei. Frames por segundo, depois eu descobri. H264, Red 5 e por aí vai. Então, a terminologia que estava envolvida, os conceitos de web conference, não era uma coisa do dia a dia daquela equipe. Não é está muito longe da nossa realidade tudo. E quem é que vai poder ajudar a gente? Morreu ano passado, o Bolanhos. Não tem ninguém para ajudar. E agora? Vamos ver. Entramos na página do suporte lá do projeto, tinha um suporte comercial. Blindside Networks, a empresa do Canadá, que é onde o projeto é canadense, e essa empresa que patrocina ele. Ela disponibiliza o Big Blue Button como open source e provê suporte comercial. E MDT é uma empresa no Brasil. 2 empresas no mundo dão suporte nisso. Uma no Canadá e uma no Brasil. Estados Unidos, ninguém. Europa, ninguém. Vamos ver onde é que é esses caras aí. Entramos na página deles. Campo Bom. 46 minutos da sede do Ministério Público. Parece coisa do bairrista, mas é verdade. Tem 2 empresas do mundo, uma está a menos de 1 hora da nossa sede. Entramos em contato com eles. É uma empresa grande o bastante para nos atender e pequeno o bastante para não ser arrogante como outros que a gente teve contato. A gente acabou fechando uma parceria legal. Disso aí, o que saiu? O BBB, Big Blue Button, foram implementadas várias melhorias nele, coisas demandadas pelo CEAF. Foi criada uma ferramenta de administração que não existia, foi criada do zero, BBB Manager. E também foi contratado suporte. Já que se tinha muita tecnologia que estava completamente fora do nosso domínio, foi fechado também um contrato de suporte com eles. Agora entra em alguma parte mais interessante, eu acho, para alguns que estão aqui. Como contratar isso aí? A regra geral de contratação do serviço público é via licitação. Que é uma burocracia, mas precisa, porque vê o que está aí, da Petrobras, essas coisas. No nosso caso, o que a gente identificou?
só tinha um fornecedor. Tu conseguia aplicar inexigibilidade de licitação. Isso aí na lei 8666, que define lá as licitações, tu tem ali artigo 25. É inexigível a licitação quando houver para a contratação de serviços técnicos, empresas de notória especialização. Tá, a gente consegue enquadrar nisso? O que é a notória especialização? Realmente, a empresa prática tinha essa notória especialização. Só que tu precisa comprovar isso. Tu está sempre sob auditoria. Quanto mais evidências tu tiver, melhor. Mais tu se resguarda. Então, o que a gente colocou ali? Ata notarial do site. Uma ata notarial, falando rapidamente a quem não sabe, tu vai num cartório, diz para o escrivão, acessa a URL tal. Ele acessa. Clica em tal botão. Cliquei. Acessa tal link. Acessou. Ele vai tirar um print screen daquela tela, vai descrever as operações que ele fez, e aquilo ali, aquele procedimento que ele fez, e aquele print screen de tela, tem fé pública. Por que fazer isso? Se tu acessar hoje a página do BBB, vão ter outras empresas que prestam suporte. Em 2012 não tinha. Como é que tu vai comprovar isso? Com a ata notarial tu faz isso. Outra coisa também que a gente buscou foram atestados de capacidade técnica de clientes dessa empresa. Também atestando outros serviços que a empresa prestou para ele e que foram de qualidade. Tá, aí tu comprovou que eles atendem. E o preço que eles estão te cobrando? Se ninguém mais trabalha com isso, como é que tu vai comprovar esse preço? Que ele foi justo. Duas maneiras que a gente trabalhou em conjunto. Uma, foram anexadas no processo dessa contratação notas fiscais de serviços semelhantes que o MP contratou de outras empresas. O que estava se fazendo? Uma customização de software. O Ministério Público contrata outras empresas para desenvolverem outros softwares, outros serviços de consultoria. Então, o preço tem que estar condizente com isso aí. Estava. Outra coisa, também foram anexadas algumas notas fiscais de serviços que essa empresa prestou para os seus clientes. Porque também para demonstrar que o preço deles para nós era coerente com o preço deles para os seus clientes. Não criamos pânico. Tá. Feito isso aí, o que foi colocado no contrato? Uma coisa que eu acho que foi ali dos mais importantes foi a incorporação, um dever da empresa de incorporar todo o código que fosse criado ou alterado no projeto original. Claro, isso aí se aplica ao Big Blue Button, que o outro foi criado do zero. Mas isso aí tanto foi uma retribuição à comunidade por ter disponibilizado esse software, quanto uma questão de inteligência. Se tu não faz isso, além de egoísta, tu é burro. Porque vai sair uma versão nova do software e tu vai ter que pagar de novo para a empresa implementar as customizações. Então, isso foi uma questão colocada. Tá, mas a coisa é o seguinte, o software não era dessa empresa. E se o autor recusar essa incorporação? Daí também tem uma cláusula disso aí. Se o autor não aceitar a incorporação, as alterações ou criações teriam que ser disponibilizadas com a mesma licença. Isso aí foi o caso daquela ferramenta de administração. A ideia original foi
disponibilizar no site, junto com o Big Blue, um outro módulo, sei lá, mas a empresa não aceitou, porque ela vendia isso como serviço, essa administração. Para eles não era interessante. Então, as outras coisas foram disponibilizadas em GPL V2, se não me engano. E uma coisa importante aqui ressaltar, que está a palavra publicar. Não foi só disponibilizar a mesma licença. Isso aí teve que ser publicado. Depois eu vou passar ali na última lâmina, tá, o endereço, no GitHub. E é uma obrigação contratual tornar público o software alterado. Outra coisa colocada no contrato, atualização de versões. Cada versão nova do projeto original, eles têm 1 mês, 2 meses, não sei, para disponibilizar essa versão com alterações que foram feitas na nossa infraestrutura. Outra coisa importante, no contrato se colocou um escopo fechado das funcionalidades e o valor. A TI estava atuando como marisco nisso aí. Tu tinha o rochedo ali, era o CEAF, pedindo as suas coisas, e tu tinha o fornecedor, que era o mar ali, que... Não, mas isso aqui não estava previsto. Eu não vou fazer. E tu que ficava no meio dos dois ali, tentando as coisas. Tu tendo esse escopo fechado, do preço e o que vai ser feito, isso aí facilitou bastante. Teve estresse? Teve, mas menos do que poderia ter tido. Outra coisa importante para se colocar, o valor hora do suporte local e de análise de desenvolvimento. Nesse caso, o suporte remoto ficou implícito, ficou embutido no valor de manutenção mensal. Mas o principal daqui, o que era? Análise de desenvolvimento. No meio da implementação, surgiram novas demandas. Só que a coisa assim, aquele preço bom que o fornecedor tinha feito para pegar o projeto, na hora de tu agregar alguma funcionalidade que surgiu no meio, tu já está na mão dele. Então, aqui tu tendo um preço fechado do valor hora, já facilita. O cara vai chegar e dizer, tu vai chegar, olha, pá, eu vou precisar de mais um campo na tela para botar a descrição. O cara vai chegar, já que eu não posso valor hora, vamos botar aqui 40 horas. Tá, não me aplica. Numa tarde, tu faz isso com o pé nas costas. Mais que 2 horas não dá para botar isso aí. 4 de repente, mas não força. Então, número de horas tu consegue mensurar. O valor hora é mais complicado. Então, deixa ele chumbado no teu contrato. O tempo tá... Quero deixar um tempinho para perguntas. Como é que está isso aí hoje? Do ponto de vista do usuário final, está pronto. O Big Blue Button, essa ferramenta de administração, está no ar, está sendo usado. Eu não estou mais no Ministério Público, acho que eu não comentei no início. Eu saí do Ministério Público na metade do ano passado, estou na Justiça do Trabalho agora. Eu tive uma reunião com o pessoal do MP semana passada para ver como é que tinha... Alô? Tá. E o que eles me disseram é o seguinte, teve um summit em abril, se não me engano, no Canadá, esse pessoal da MDT participou e agora incorporaram essas alterações que publicadas nesse último summit e está em homologação nos servidores lá do MP. Tem uma fase 2 do projeto, que já tinha sido prevista lá no contrato original, que vai ser iniciada depois dessa implantação dessas alterações, mas não afeta nada para o usuário final. Seria, basicamente, agregar criptografia, controle de banda, que não entrou na primeira fase, porque seria um requisito não funcional. Então, isso aí tem limitado um pouco o uso do BBB em uma escala maior, mas não impede. E o empacotamento .deb. Acho que eu comentei ali no início, que o Virtual Appliance que tu pode baixar, ele está em cima do Ubuntu.
o que me passaram assim, o Big Blue ele funciona em qualquer plataforma Linux, mas o desenvolvimento dele é em cima de Debian. Então, as coisas são mais validadas em Debian. O que a gente pediu? Vamos pegar, para prover uma melhor organização, me entrega empacotado isso aí em arquivo.deb. É um requisito não funcional, mas a gente considerou importante. Já meio que terminando aqui, benefícios diretos dessa abordagem, da gente ter optado pelo software livre, ao invés de uma solução proprietária. Em primeiro lugar, o custo. Óbvio, deu 20% do que tu gastaria com uma solução proprietária, 10%, 20%. Outra coisa, solução sob medida. O que foi implementado era o que o MP precisava. O Connect, apesar de ser uma solução excelente, muita coisa, a instituição teria que se adequar à ferramenta e não o contrário. Nesse caso aqui também foi uma vantagem. E um benefício direto dessa abordagem, também muito vinculado com aquela questão anterior de publicar o código-fonte, é a questão da qualidade. Quem programa sabe ali que tu está na pressão, tem que entregar tal coisa, está na hora do futebol, tu faz qualquer coisa e vai embora. Só que geralmente, o que acontece? Tu entrega aquilo ali, funcionou, era isso. Só que se o teu nome está ali, e isso aí está publicado num site, vai ter gente baixando o teu código-fonte e olhar, pô, mas olha ali o que esse cara faz. Ah, cheio de warning nesse código. Tu vai ter vergonha. Tu vai fazer um troço melhor. Então, a qualidade está muito vinculada com essa questão de tu fazer o software desenvolvido para ti, por um fornecedor, fazer ele botar isso aí na vitrine. Não botar só o produto final, botar o que tem por baixo. E alguns benefícios indiretos, principalmente tu levando em conta que tu está num órgão público. Impostos. Ah, mas o Connect também vai pagar imposto. Vai pagar imposto de renda. Essa aqui também paga. Só que essa aqui vai pagar imposto de serviços, por estar prestando um serviço. Essa aqui vai ter vários funcionários, que vai ter contribuição social em cima deles. Uma solução comprada de uma multinacional, tu vai estar gerando esse imposto lá. Então, imposto, no caso de um órgão público, indiretamente está indo para ti de volta. Empregos, tu tem uma função, um órgão público tem uma função social. No que tu está comprando a solução daqui, tu está gerando emprego no teu país. Uma coisa importante, tu tem que levar em conta. E uma outra coisa, a qualificação. O emprego que tu está gerando aqui é emprego qualificado. Uma solução dessa que tu compra de caixinha, está gerando emprego? Tá, tu vai estar gerando emprego para uns 2, 3 vendedores. Numa solução dessa aqui, tu vai estar gerando para 10 desenvolvedores. É um trabalho mais qualificado e são mais pessoas. E, resumidamente, isso aí, quando todo mundo trabalha junto, dá certo. Para tu fazer uma contratação dessas, não basta o pessoal técnico estar afim. O teu usuário, no caso o CEAF, estava afim. A administração da informática, a diretoria, estava afim. O procurador responsável, que era o diretor administrativo, ele queria. A instituição não tem desejo nenhum. Uma vez eu estava numa empresa, o cara me disse, não, mas a empresa quer que faça isso. Ela quer? Sim, ela quer. Então me dá o ramal dela que eu vou ligar para ela e perguntar por quê. Não tem, a empresa não tem ramal. Não tem, tu não consegue falar com ela. Quem tem desejo são pessoas. As pessoas que estavam envolvidas nisso queriam fazer. E deu certo. Encerrando aqui, já largar um pouquinho de espaço para perguntas. Agradecer ao Ministério Público. Agradecer ao TRT4, que me liberou para estar aqui, me deu uma baita uma força.
e deixar aqui alguns links, deixar isso aqui aberto durante as perguntas, se eu quiser anotar. bigbluebutton.org é o site do projeto original. GitHub/BBManager são os fontes da aplicação interface de administração que foi desenvolvida. E MDT.com.br/soluções, a empresa que fez essa customização. Eu estava falando com eles hoje. Eles vão disponibilizar, dia 1º, uma versão de demonstração do BB Manager com o BigBlue. E daí eles vão disponibilizar um link ali. Se alguém quiser saber mais informações também, tem alguma coisa nesse endereço. E também estou à disposição, nesse e-mail. Pensei em colocar algum e-mail lá do MP, mas são muitas pessoas, muita gente envolvida lá. Então, eu ia ter que fazer uma tabela de deparo aqui, ia ser muito complicado. Então, quem quiser alguma coisa, me passa um e-mail que eu reencaminho para a pessoa mais adequada. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Boa tarde, Fabiano. Boa apresentação. Eu sou Flávio, trabalho na PGE aqui do Estado. E, por coincidência, hoje eu recebi um e-mail da nossa unidade de treinamento, que é a PIDAP, falando dessa solução que o MP tinha implementado, né? Foi até o mote para eu vir aqui. Surgiu nós somos descentralizados, mas não tão grande quanto o MP. Nós temos 20 procuradorias. E normalmente, quando acontece algum treinamento desse, a ideia é que atinjam as 20 procuradorias. O BigBlueButton, ele permite isso? Essa webconferência com 20 pontos ao mesmo tempo? Sim. Eu tive enquanto estava no MP ainda, a gente estava terminando a implantação da primeira fase, eu tive uma reunião na Secretaria dos Esportes, que eles estavam com uma demanda parecida com a tua. Eles atuam muito forte na questão de convênios com prefeituras do interior. Quero fazer um campeonato de vôlei das prefeituras da fronteira oeste. O governo do estado vai e ajuda isso aí, fornece infraestrutura de escolas estaduais. E tu precisa juntar as pontas. Eles queriam pegar e trabalhar isso aí, diminuir custos de diária, de deslocamento, com web conference. Dá para fazer isso? Dá. Qual é que é o problema? Pessoal. No caso deles, não precisaria essa interface de administração, poderia ser uma coisa mais simples. O que eu disse? Cara, baixa do site BigBlueButton, baixa o Virtual Appliance, sobe ele e diz para o pessoal se conectar. Qual é que era o problema? Pessoal, tinha um cara, o guri da informática, lá na secretaria, e no que eu disse que era Linux, ele arrepiou. Dá para se fazer isso, funciona bem. Uma coisa que eu não comentei, a Procergs, na época, em 2012, eles estavam querendo prover essas webconferências como serviço, que tu alugaria uma sala e eles iam te dar uma URL do período tal a tal horário, tal a tal dia. Não sei como é que ficou isso. Pode ser uma alternativa para ti. Certo. Consegue. Olá, Fabiano. Primeiro, parabéns aí pela apresentação e pela luta que deve ter sido para fazer um contrato naqueles formatos. Os órgãos públicos nem sempre estão preocupados com essa preocupação que você teve de colaboração, e isso é bastante válido. Não sei se só você, mas espero que mais pessoas tenham esse conceito também dentro da instituição. A minha pergunta vai um pouco mais, por que vocês preferiram desenvolver uma interface totalmente nova, que parece ser uma coisa bastante interessante, e não usar um pouco a integração que vocês até usam o Moodle? Você falou da questão do Moodle. O Moodle tem algumas integrações, plugins. Eu sou um pouco novo no mundo BigBlueButton e o Moodle eu já uso há bastante tempo, mas eu consegui colocar um ambiente virtual onde as salas são gerenciadas através do Moodle e o BigBlueButton fica com toda a outra parte, inclusive gravações ele já faz.
Por que você partiu para essa solução? Quais foram a decisão, tipo uma solução totalmente nova em cima desse contexto aí? Tá, bem colocado isso aí, até vai suprir uma coisa que eu me passei de falar. O Big Blue Button, como foi colocado lá, ele está integrado com o Moodle. Tu tem duas abordagens diferentes de trabalho. Uma é tu usar o Big Blue Button sozinho. Tu vai cadastrar uma sala, cadastrar participantes ali, através dele, na interface aquela de administração, tu manda um e-mail para os caras, passando o URL e o usuário de conexão. Outra abordagem, que a gente está usando também, é a questão de trabalhar integrado com o Moodle. Tu cria um curso no Moodle, e um dos atributos lá no Moodle é a sala. Então, tu vai na tua... Posso estar falando asneira, mas no roteiro de aprendizado, tu vai ter lá alguns PDFs que tu vai lendo, tu vai no teu roteiro, e chega num ponto que tu vai ter o Big Blue, que tu vai clicar ali, tu vai abrir, tu vai cair na webconferência. Foi feita uma integração que tu praticamente não nota que tu trocou de uma coisa para outra. Fica transparente. Tu cadastra o curso no Moodle e esse curso gera uma sala no Big Blue. Os participantes são importados a partir dessa lista de participantes. Está funcionando redondo isso. Estourou? Mais uma? Uma? Não dá. Bom, se alguém quiser alguma coisa, depois estou aqui à disposição. Obrigado.